Calma, calma, não saia do vídeo. É só a sua professora de história chegando para mais uma aula. E como vocês já devem ter percebido, né, pelo figurino, nós hoje vamos falar sobre o Egito. Então, pessoal, o Egito Antigo, ele se formou, né, o Império Egípcio, como a gente conhece, no ano de 3200 a.C., né? Ou seja, nós estávamos na antiguidade, né? E vai mais ou menos até o ano 32 a.C. Então, 32 é o ano mais ou menos onde os romanos eles dominaram o Egito. Então, o Império Egípcio ele é milenar. O rio Nilo, como vocês já devem ter ouvido falar porque é muito famoso, é extremamente importante para a formação do Egito. Lembre-se que uma sociedade sedentária, né, que vai produzir sua tecnologia, que vai produzir sua economia, ela só sobrevive se ela tiver condições de sobrevivência, né? E o rio Nilo, que é uma dádiva, né, do Egito, traz isso para os egípcios. Então é um rio imenso, um rio gigantesco, né, que toda a fonte de sobrevivência dos egípcios vem do rio Nilo. Gente, já existia egípcios antes de 3200, mas nós tínhamos duas civilizações praticamente egípcias, né? Então nós tínhamos o Alto Egito ao sul e o Baixo Egito ao norte. Então existia dois Egitos antes de 3200. Se existia dois Egitos, então existia também dois faraós. Um faraó para o Alto Egito e o outro para o Baixo Egito. Mas, pessoal, eles tinham sim uma cultura muito próxima, mas cada um usava uma coroa, né? Então, vou mostrar para vocês aí as coroas que são diferentes. E até que em 3200, né, o faraó chamado Menés I, ele unificou os dois Egitos. Então, ou seja, né, nossa história ela começa a ser contada a partir de 3200 a.C., né, quando Menés I ele unificou os dois Egitos e transformou a coroa do Alto e a coroa do Baixo Egito em uma só. Ou seja, né, a partir de agora começa a nossa história sobre o Império Egito. Agora é um império, né? Ele está se expandindo, ele está crescendo. E aí vocês me perguntam, professora, mas existem outras coroas? É emblemática, né, pessoal? Geralmente é para representar a força do faraó. Então, existe sim uma coroa, se eu não me engano, ela é azul, geralmente elas têm nome de cores. Então existe sim uma coroa azul, que é a coroa de guerra, que é quando os faraós eles iam para a guerra. E foi no Egito Antigo que criou esse costume do rei ir para a guerra. E eles usavam uma coroa específica para representar a força do faraó na guerra. Então, pessoal, na linha do tempo, esses 3200 anos de história, tem muita coisa para acontecer. E ele é dividido entre o Antigo Império, o Médio Império e o Novo Império. Se eu não me engano, eu já enviei para vocês vídeos falando sobre cada um deles. E para vocês terem noção, as pirâmides elas são feitas no Antigo Império até o Médio Império. Já no Novo Império Egípcio, né, a gente tem uma transformação dessa sociedade. A história, pessoal, como eu já falei para vocês, ela é uma transformação. Ela está sempre em constante transformação. Então, vamos para a divisão social sobre o Egito Antigo. Tá? A coisa mais importante que vocês têm que saber e que vocês precisam lembrar é do modo de produção que eu falei que aconteceu lá na Mesopotâmia. Então, sim, pessoal, o Egito ele utiliza um modo de produção asiático que é o mesmo modo de produção da Mesopotâmia. E também o mesmo modo de produção de outras civilizações da época, que é o grande modo de produção do período. Tá bom? Então, esse modo de produção é como a
a sociedade se produz. E eu falei para vocês que na Mesopotâmia, o modo de produção asiático é característico pela centralização do poder nas mãos do Estado. Então, na Mesopotâmia, você tinha o líder, certo? Que vivia no palácio e ele era o Estado. Ou você podia ter algumas cidades, né? Em algumas cidades, um grupo de sacerdotes que dominavam tudo. E tudo pertence a quem, pessoal? Ao Estado. Então, pessoal, tudo pertence ao Estado, né? Desde a atividade econômica, desde os ofícios, né? Eles definem quem faz tal trabalho. Então, as propriedades, elas pertencem ao Estado. Então, não existe propriedade privada. Elas pertencem ao Estado. E o Estado pode distribuí-las. Tudo, pessoal, a vida, toda a civilização pertence ao Estado. Era assim na Mesopotâmia e é assim também no Egito Antigo. E, pessoal, e quem lá no Egito que está centralizado, que representa o Estado? Lá no Egito Antigo? Sim, o faraó. É o faraó que representa o Estado. Só que vocês lembram que lá na Mesopotâmia podia ser um líder, né? Podia ter um líder, um chefe, ou poderia ser um grupo de sacerdotes? Vocês lembram que eu falei sobre isso? E se a gente unir o líder à religião? Aí está o Egito. Porque no caso do Egito Antigo, o próprio faraó, além de líder militar, líder político, ele era também o líder religioso. Então, nesse caso, o faraó não é somente um líder religioso, como ele é conhecido como a reencarnação dos próprios deuses. Isso mesmo. Mas tem um deus específico, né, que é o deus Ra, o criador desse mundo. Então, o faraó, ele é um deus no Egito Antigo, né? Então, eles acreditam que esse deus Ra, ele é o criador de todo o mundo, tá? Olha aí para vocês verem, pessoal, a centralização do poder no Egito Antigo. Lembrando sempre do modo de produção asiático. Pessoal, então existe uma pirâmide social no Egito, né? Ela é grande, ela é imensa, mas como então que seria essa pirâmide social, professora? No topo, como vocês já sabem, né, está Faraó, né, que ele é o líder de tudo, ele é considerado um deus, então ele está no topo. Abaixo dele nós temos os nobres, sim, que são basicamente a família do faraó, que é quem ele coloca para estar ali do lado dele, né, com ele. Temos também, juntamente com esses nobres, os sacerdotes. Porque assim, pessoal, existem sacerdotes lá no Egito, né, que servem para propagar essa religião do faraó. Logo abaixo vem os militares, que servem para proteger o Egito. E em seguida nós temos os escribas, né? Eles são extremamente importantes porque eles propagam por escrito o que o faraó quer, a ideia de faraó. Então, eles propagam por escrito o que é o verdadeiro Egito. Então, depois, a gente vai ter os comerciantes, os artesãos, os camponeses. E lá embaixo, a gente vai ter os escravos. Mas atenção, pessoal, muita gente acha que tudo que foi construído lá no Egito foi construído por escravos. E não, na verdade o Egito ele tinha sim escravos, mas não chegava a ser uma população tão numerosa de escravos como a gente vê, por exemplo, em filmes, em séries. Porque os escravos, pessoal, geralmente eram escravos de guerra. Por exemplo, quando o Egito guerreava contra uma sociedade ou contra uma civilização, era costume na época pegar esses prisioneiros de guerra e levava eles, né, para ser escravos domésticos. Então, eles podiam ajudar na construção? Sim, eles podiam, mas eles não são os mais numerosos no Egito, tá bom? Então, vocês já sabem que as grandes obras públicas, como as pirâmides, os templos, foram construídas por trabalhadores egípcios, a mando de quem? Sim, do faraó, tá bom? Então, está aí para vocês, né, a divisão social, tudo
para o faraó. Tá bom? Então, sabemos então da formação, sabemos então da divisão social. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a economia. Então, pessoal, qual que é a base da formação econômica do Antigo Egito? É a agricultura e uma pecuária. A gente costuma dizer que o Antigo Egito ele é baseado na forma econômica agropastoril, né? E o que eles cultivavam? Por exemplo, eles cultivavam trigo, cevada, demais cereais. Na Mesopotâmia se cultivava tudo isso, né, também, mas no Egito a gente já começa a ter técnicas um pouco mais elaboradas para isso. E também formação de pastos, porque eles criavam gado, criavam porco e entre outros animais que eles também criavam. Por exemplo, gansos, criavam aves em geral. Então a gente costuma dizer que é uma economia agropastoril. Só que tem outro termo que eu preciso introduzir vocês, né? Agropastoril de regadio. O que significa isso, regadio? Significa que toda essa economia está em volta do rio Nilo. Como eu falei para vocês, né, no começo da aula, que o rio Nilo é o que rega os pastos, né, o que rega as plantações. Sem o rio Nilo, não seria possível ter uma civilização tão avançada como o Egito. Vocês lembram da Mesopotâmia, a importância do rio Tigre e do rio Eufrates? Né? Vocês lembram disso, que a gente estudou sobre isso? Então agora no Egito nós temos o rio Nilo. Então é uma economia agropastoril, de regadio, que depende do rio Nilo, tanto para os pastos como para as plantações, para o desenvolvimento, né, da sociedade. E eles faziam comércio, pessoal? Vocês acham que eles faziam comércio? Sim, claro que sim. Principalmente no começo, né? Que era a base de trocas. Troca entre civilizações. Como o Egito Antigo se formou 3.200 antes de Cristo, o Egito ele tinha sim relação com a Mesopotâmia, o Egito ele tinha relação com outras sociedades que estavam se desenvolvendo, algumas até um pouco mais rudimentares, mas tinha sim relação com outras sociedades que se desenvolviam lá na África, né, por exemplo, e lá na frente o Egito ele vai ter relações até com a Europa. Então, olha só, a gente às vezes tem mania de subestimar os povos antigos e não, pessoal, eles foram muito inteligentes, né? Então, eles tinham muito conhecimento e os egípcios, eles eram bem avançados, sim, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.